Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Obra na Amazônia. E hoje nós estamos aqui para iniciar uma nova série de vídeos do programa Livro na Minha Mão, agora com esse livro. Sua família está pronta para o arrebatamento? E aí, já se fez essa pergunta? Eu estou me fazendo todos os dias desde que eu comecei a ler esse livro aqui. O livro é do nosso amado irmão Miguel Mar, um livro excelente, vale a pena e é importante que todas as famílias, os casais, tenham esse livro em suas mãos, para que nós possamos juntos, a partir da leitura desse livro, a partir desse vídeo aqui, possamos extrair princípios importantes para a nossa vida, para que todos nós sejamos arrebatados naquele dia, na vinda do Senhor, e assim possamos reinar com Ele. Então fica o encorajamento. Adquira logo o seu livro. Se você já está inscrito no programa Livro na Minha Mão, já passa no serviço de literatura da sua igreja, já pega lá com os irmãos que estão responsáveis por esse importante serviço. E também, caso você sinta, eu vejo uma excelente oportunidade também para presentear aqueles casais que você está apacentando, um casal que você tem proximidade, né, porque é uma palavra muito prática e muito essencial para os tempos em que nós estamos vivendo. Caso sua localidade não tenha o serviço de literatura, você pode também estar entrando em contato com os números, né, com os dados, tanto o site quanto os fones aqui no nosso canal, para que você também possa adquirir o seu exemplar. Mas o mais importante, não fique sem esse livro na sua vida, né, junto à sua família, para que juntos, né, possamos aprender, para que juntos possamos viver esses princípios aqui, colocá-los na nossa vida, para que possamos então ser arrebatados naquele dia, a dia da vinda do nosso amado Senhor. Então vamos lá. Esse primeiro vídeo tem como título A Ordem Divina. E é uma palavra específica, olha só, uma palavra específica para as mulheres. Então nesse primeiro vídeo aqui, eu quero me dirigir principalmente a você, irmã, que pode estar nos assistindo aqui, e junto aqui com você, compartilhar um pouco da porção que é trabalhada nesse primeiro capítulo. O livro em si, ele é um livro, mas ele é voltado aos casais, um livro voltado aos casais. Então, a primeira parte agora vai falar para as mulheres, o segundo capítulo, vai ser o segundo vídeo, vai ser voltado para os homens, então os demais princípios sendo trabalhados aqui para que a vida do casal, a vida no lar, seja então edificado de acordo com os princípios de Deus, com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, com aquilo que Ele tem nos ensinado. E para iniciar, nós vamos ler aqui Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, que dizem: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Primeiramente, nós temos que perceber, quando se fala de homem e mulher, que o que Deus estabeleceu, eu vejo, hoje está tendo um pouco de dificuldade, até mesmo para citar esses aspectos, porque nós estamos vivendo hoje uma sociedade em que cada vez mais tentam, eu digo, separar e também desconstituir os princípios que Deus colocou aqui, desconstruir os princípios divinos. Principalmente nesses movimentos, tanto o feminismo quanto o machismo. Tentando sempre colocar ou a mulher acima do homem, ou a situação de igualdade, a situação de que aí entra o machismo também, que não é o homem que que manda sobre a mulher e tal, e fica essas muitas ideias, essas muitas ideologias que na realidade só trazem dano à sociedade, só trazem dano à família. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos aqui no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que nós temos que ver aqui é que, principalmente, em essência, homem e mulher, diante de Deus, em essência, eles são vistos como iguais.
ambos fazem parte da criação de Deus. Não é questão de que um é maior que o outro, um é superior ao outro, um é melhor que o outro. Geralmente se coloca o homem melhor que a mulher, o homem que está à frente, o homem que tem que fazer, que faz as coisas melhores. Aí, por outro lado, tem a outra linha que vai dizer que não, é tudo o contrário, a mulher... Então, fico nessas discussões, mas vamos à Bíblia, vamos à Palavra de Deus. O que também acontece muito é que muitos hoje acabam interpretando a Bíblia de uma maneira isolada e pegando também ela, a Bíblia em si, como algo machista, algo onde as mulheres não têm direito, onde as mulheres não têm vez, o que não é verdade. Se nós formos ler a Bíblia a fundo, vamos ver as histórias nela aqui escritas, ver os ensinos nela aqui escritos, nós vamos ver a maneira como Deus trata homem e mulher, o cuidado e o amor para que Ele tem com cada um do seu, da sua criação. Por isso é importante nós irmos à luz da palavra e entender melhor essa questão. Eu gostaria ainda de ler aqui Filipenses capítulo 2, que tem uma porção aqui que é lida, que Paulo escreveu, que nós lemos, que eu acho também muito interessante, que completa esse sentimento, que é em Filipenses 2, os versículos 3 e 4. Temos que ver, quando Paulo escreve aos Filipenses, a igreja em Filipos, ali a cidade da Macedônia, ele escreve para todos os irmãos e irmãs. Inclusive, nessa epístola ele cita duas irmãs em especial. Ou seja, não é uma epístola escrita somente para homens, mas é uma epístola, uma carta, que foi escrita para todos os membros ali daquela igreja, naquela cidade, homens e mulheres. E quando chega no versículo 3 do capítulo 2, ele fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, você considerar o outro superior a si mesmo. Aqui está a essência. Não é questão de eu me sentir melhor, eu me achar melhor. O que nós vamos perceber é que homem e mulher se completam. Mulher completa o homem completa a mulher. E é por isso que eles formam juntos um casal. Para que ambos, juntos, possam servir ao Senhor, juntos possam, humanamente falando, trabalhar em algo para a vida deles. Os objetivos de vida, seja o trabalho, seja a casa, seja um carro, mas tudo principalmente focado no Senhor. Uma casa para receber as pessoas, para ensinar a palavra, para acolher os irmãos, até mesmo acolher os necessitados. Um carro para poder levar os irmãos, dar carona para os irmãos, estar junto das comunhões com os irmãos. Ou seja, tudo que nós temos e possuímos como um casal, nós temos que focar nas coisas do Senhor. Então, primeiro aspecto é isso, nós percebemos na essência. Na essência, homem e mulher são iguais. Agora, em questão de função, aí nós vamos perceber diferenças. Homem e mulher em si já têm suas diferenças, tanto físicas como nas questões emocionais, nas questões sentimentais, na maneira de, muitas vezes, pensar, de agir. As coisas são diferentes. Então, por aí nós vamos ver a sabedoria de Deus, porque Ele designou funções diferentes para esse casal. Quando Ele colocou eles no jardim, Ele deixou eles com a missão de cultivar e guardar o jardim. Então, ali no início, esse casal tinha essa missão. Não foi uma missão dada somente para um deles, mas foi uma missão dada para eles ali, de cultivar e guardar aquele jardim, certo? Então, baseado nisso aí, nós vamos percebendo, as diferentes funções. Lá em Gênesis 2, o versículo 18 ainda fala: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o Senhor fez uma auxiliadora, para o homem, que ele fosse idônea. Mas ele não fala aqui em nenhum momento que ele ia ser dono dela, que ele ia agir e colocar ela em segundo plano. Pelo contrário, o sentimento é que eles fossem andar juntos, fazerem as coisas juntos. Então, em termos de função, há funções diferentes. E por último, a questão de ordem. Então nós vemos essência, função e ordem. E na ordem de Deus, para poder as coisas agirem, Deus colocou uma ordem. Percebam, não é uma questão de hierarquia, mas de ordem, de liderança. Se nós formos observar, na própria Trindade divina, nós vemos ali Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus é uma entidade só, é um só. Mas na função, na maneira de agir, nós vemos três. Não à toa, quando ele fala da criação do homem,
Como é que está lá em Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, tá ali mostrando esse agir, né, desse Deus maravilhoso que nós temos, né, a Trindade divina agindo. Então, para perceber, nosso Deus não é um Deus de caos, é um Deus de desordem. E para que esse caos não seja evidenciado, para que as coisas contribuam e avancem de uma forma tranquila, dentro daquilo que é o plano de Deus, então ele estabeleceu uma ordem. Essa ordem nós vemos lá em 1 Coríntios, o capítulo 11, o versículo 3, que é bem claro ali. Vamos lá então, 1 Coríntios 11, 3. Quero, portanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Olha só, começa aí. Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, tem uma ordem nas coisas. E é baseado nessa ordem que nós agimos. Não é que o homem está... Ele é primeiro no sentido de mandar, como eu já falei na esposa. Mas tudo é uma questão de ordem, porque há funções diferentes. E aqui nós estamos vendo a visão de corpo. E no corpo, cada membro tem sua função bem definida ali, para que as coisas possam agir e acontecer da melhor maneira possível. De maneira coordenada, de maneira orgânica. Então por isso Deus também estabeleceu uma ordem. Nessa ordem, ele colocou o homem como cabeça da mulher. No sentido de que a liderança vai partir do homem. Mas como nós sabemos, não é uma questão... O líder não é aquele que somente manda, mas ele age de acordo com as suas convicções, de acordo com a direção que é dada. No caso aqui, o cabeça do homem é Cristo, então ele tem que agir de acordo com aquilo que Cristo vai ditando, vai colocando, mas com auxílio da mulher, com auxílio da esposa. Então ela vai direcionando e vai dando todo o auxílio necessário para que as tomadas de decisões sejam dadas. E ao final, se o homem toma uma decisão determinada, aquilo não é feito por ele sozinho, por mais que ele bata o martelo, mas ele fez aquilo em comunhão com a esposa. Esse é o ideal. Esse nós vemos o canal de bênção. Então, perceber isso aí, sabe? Falando aqui principalmente para as irmãs. Não é uma questão de estar por último, não é uma questão de ficar sempre atrás, mas é uma questão de auxiliar, é uma questão de estar do lado, orientando, aconselhando. Nós vemos uma mulher muito sábia na Bíblia, que ela deu um excelente conselho para o rei Davi. Até então não era rei, mas viria a ser rei. No Antigo Testamento nós vemos a história de Abigail, que foi lá e aconselhou Davi sobre o que ele deveria fazer, demoveu ele da ideia que ele tinha. E aquele conselho dela fez com que ele repensasse no que ele ia fazer naquele momento. Então fez com que Deus mesmo agisse na situação, mostrando a importância da mulher nesse sentido de aconselhar, no sentido de falar. E nós vamos vendo outras características importantíssimas das irmãs. A missão de mãe. Por exemplo, lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando Paulo fala: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Olha só. Mãe é mãe. Pai, pai. O pai não vai poder ser mãe. Então, cada um tem sua função. E a missão da mãe, como mãe ali, é algo que você vê ali como algo muito belo. Primeiro, ela vai ter que carregar aquele bebê ali durante toda a gestação, 40 semanas, ali aguardando ansiosamente até a chegada do bebê. Ela que vai amamentar, ela que vai estar próxima ali naqueles primeiros anos ali, muito mais próxima do que o pai. Claro, o pai tem que se fazer presente, mas é a mãe que está mais próxima ali, ela que está na ponta, dando a instrução primeira para os filhos, as primeiras instruções para o filho, tanto no ensino da palavra quanto nos aspectos básicos e humanos dela. Então, essa missão é importantíssima. Por isso, Deus vai colocando essas questões, a sensibilidade de perceber as coisas. Quem é que ajudava? Quem é que cuidava das questões práticas do Senhor aqui na terra? Eram as mulheres. Por mais que o Senhor tenha separado 12 apóstolos, ficava claro que a porção delas era auxiliar o Senhor nas questões práticas. Olha só, lá em Lucas 8, capítulo 3, fala: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens.
Olha só, o versículo 2, perdão, começa assim: e também algumas mulheres. Ou seja, o Senhor andando de cidade em cidade, junto com os 12 apóstolos, mas o versículo 2 fala: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí ele vai, Lucas vai citando cada uma delas aqui, fala que lhe prestavam assistência com os seus bens. Ou seja, aí entra essa questão da sensibilidade da mulher, o cuidado com a casa em si, sensibilidade que ela vai ter, a percepção que ela vai ter no cuidado, tanto com os filhos quanto com o marido. Muitas vezes pode até se exigir que o marido faça algo ali, puxa, ajude mais e tal, mas não é só uma questão de ajudar, claro, precisa ajudar, mas é uma questão de que a mulher vai ter essa sensibilidade maior. Não adianta esperar que o homem tenha sensibilidade igual, que não vai ter. Isso aí foi dado para a mulher. O cuidado, percepção, puxa, chegou uma visita, será se ele já almoçou? Será se ele precisa de algo mais específico? Será se precisa de um copo d'água? Para poder ali, o homem geralmente não tem essa percepção, ele tem que ser, muitas vezes, provocado. Mas a mulher já tem essa sensibilidade de perceber, opa, preciso ajudar aqui, preciso apresentar aqui. Eu lembro determinada irmã, o Senhor tinha dado um ministério muito especial para ela. E ela conseguia observar, nós fazíamos as visitas juntos, em determinados lugares, e ela entrava ali na casa, ao banheiro, ou na visita, ela conseguia visualizar muita coisa ali e perceber, às vezes, a necessidade daquela família que estava sendo visitada. Necessidades humanas. E quando menos esperava, ela levava, trazia essa comunhão. E quando nós íamos averiguar, de fato, era aquilo que estava acontecendo. Não precisou ninguém falar nada, mas ela percebia, ou seja, mostrando essa sensibilidade que há em cada uma das irmãs. Então, puxa, vamos valorizar essa função que foi dada pelo Senhor a vocês. Então, isso é muito... muita misericórdia do Senhor e muita graça, Porque quando nós vamos lendo a palavra, vamos vendo tudo aquilo que o Senhor traçou, a maneira como Ele cuidou, a maneira como Ele planeja as coisas. E quando Ele coloca esse casal para cooperar com Ele, Ele distribui as funções de cada um, e ali a esposa tem esse sentimento também de saber tanto a sua importância quanto o seu lugar nessa obra, nesse ministério. Não é de querer sair fazendo tudo sozinho, mas é de, junto com a esposa, cooperar e servir. Então nós vemos a beleza da obra do Senhor. E ali o Senhor vai abençoando, o Senhor vai dando a sua bênção. A mesma questão em relação quando você fala de submissão. Não é para o homem castigar, maltratar a esposa, não, pelo contrário, submissão ali é para que a bênção possa fluir. A submissão ao marido não é uma questão de estar ali sendo oprimida, mas é uma questão de estar servindo junto. Ou seja, a missão é a mesma, estão juntos na mesma missão, estão empenhados na mesma missão. Mas aí você pode até se perguntar, mas o meu marido não reúne, o meu marido ele não participa, o meu marido muitas vezes é passivo. E aí nessas questões também entram a importância da sensibilidade, de perceber e ir ao Senhor, Senhor, de que forma eu posso encorajar meu esposo a te servir? Então fazer com que ele haja, fazer com que ele tenha atitude, mas não é empurrando ou colocando muitas vezes pressão sobre ele, mas é principalmente pelo exemplo. Salvo engano, é em 1 Pedro, e Pedro dirige uma palavra para as mulheres dessas em que os maridos não congregam. Mas é importante perceber primeiramente isso, que capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido e incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, aí o versículo
o versículo 1 e 2 é que trata diretamente disso. Mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, é pela atitude e pelo procedimento. Você vai estar lendo a palavra, você vai estar desfrutando do Senhor, vai estar participando das reuniões, ensinando os filhos. Então, essas atitudes, esse procedimento é que tendem a então levar o marido a ter mais atitude. Nós temos testemunhos do nosso meio de maridos que vieram depois a reunir-se. Primeiro a esposa foi, ganhou o Senhor, passou então a participar das reuniões, mas sempre ali com um sentimento de submissão ao marido, desfrutando do Senhor, mas também honrando o marido. E não demorou muito para que o marido também fosse ganho pelo Senhor. E hoje muitos desses são até mesmo irmãos responsáveis de igrejas aí. Ou seja, assumem a responsabilidade do Senhor. Então tudo vai pelo procedimento. Então é isso aí, né? Assumir o caminho da bênção. Ser submissas. Saber a função. Eu queria terminar aqui lendo Romanos 12. Versículo 3 em diante. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu quero trazer aqui para a realidade do casal. Somos membros um do outro. Não vamos pensar além do que convém. Eu sei da função da minha esposa e ela sabe da minha função. E assim nós nos encorajamos mutuamente. Então, querido irmão, querida irmã que está acompanhando esse vídeo, vamos tomar esses princípios para a nossa vida, para o nosso viver, e assim honrar e servir o nosso Senhor com todo o nosso coração. Tá bom? Não deixemos com que as coisas desse mundo, aquilo que está sendo falado aí fora, venha, de certa forma, nos tirar, nos distrair daquilo que é a vontade do Senhor. Vamos nos manter firmes naquilo que o Senhor colocou para nós. Mais uma vez friso, querida irmã, vamos ver a questão da essência, da função e da ordem de Deus. E assim, Deus só tende a nos abençoar. Abençoar você no seu serviço, abençoar a sua família, abençoar o seu casamento. E assim, com certeza, estaremos nos preparando para sermos arrebatados pelo Senhor. Mais uma vez, encorajo, não deixe de adquirir esse livro, tá bom? Procure logo e desfrute das porções aqui contidas. Espero que você tenha desfrutado, tenha sido suprido, encorajado e também possa curtir aqui esse vídeo, compartilhar com as pessoas do seu convívio, tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Então aproveita, se inscreva, ative as notificações para que cada vez que novos vídeos forem postados, você também possa receber essa fonte de bênção na sua vida e aí na sua casa, juntamente com a sua família, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima.